Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que alegria entrar na sua casa, que alegria começarmos mais um programa Som do Monte. Que Deus abençoe você, que a alegria de Deus entre na sua casa, que a unção de Deus entre na sua casa. É com muita alegria que eu estou aqui com você hoje, né, neste programa Som do Monte. Eu quero agradecer desde já todas as orações de vocês, né? Esses dia 22 de abril, o Frei já tinha programado uma cirurgia e de desvio de septo e algumas outras coisas, e tive um longo tempo para a recuperação. E hoje, gravando esse programa para você, é a minha volta depois da recuperação. Então, quase que vocês iam precisar ver alguma reprise agora, né, neste dia de hoje, mas o Frei já consegue trabalhar, já consegue voltar a gravar. Então é com muita alegria que eu estou aqui, depois de um grande tempo longe das gravações, de não conseguir gravar este programa. Eu estou aqui para voltar à gravação dos nossos programas, que tem sido uma bênção na minha vida e na sua vida. Então, desde já quero agradecer as orações. O Frei está bem, o Frei voltou, já estou respirando melhor, porque é para isso que eu fiz a cirurgia. Então, hoje o Frei já respira melhor. Obviamente, se você me perguntar se eu estou 100%, eu me sinto bem para voltar a falar, para voltar a gravar. Eu me sinto bem para voltar a celebrar uma missa, coisas do tipo. Mas eu não posso dizer que eu estou 100%, que, por exemplo, eu ainda não posso jogar um futebol, que eu gosto muito, não posso jogar bola. Então, eu não estou 100% para tudo, né? Mas é questão de 50, 60 dias, e eu creio que aí sim já poderia também começar os esportes e coisas mais agressivas ao corpo, né? Mas que alegria estarmos juntos. Deus te abençoe, é muito bom estar aqui. Vamos rezar para começar este programa de hoje, pedindo para que o Espírito Santo nos ajude, para que o Espírito Santo nos auxilie. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e amada irmã, é com alegria que nós estamos aqui, e nós vamos dar sequência às nossas meditações no livro de José Maria Escrivá. Livro que você que acompanha o programa já tem percebido que é uma bênção. Hoje, então, já pegue aí o seu livro Caminho, que é o livro de hoje que a gente vai usar. Então, lembrando que em cada direção, em cada programa, a gente tem usado os 3 livros, né? Então, hoje é o Caminho, próximo programa é o Suco e depois o Forja. E a gente vai fazendo assim uma rotação entre eles. Então, você que ainda não adquiriu, adquira. Vale a pena para você acompanhar com o Frei, para você rabiscá-lo e também para você, ele é pequenininho, porque é para você sair de casa e levá-lo. É para você sair de casa e carregar ele com você, tá bom? Então, hoje nós vamos meditar o caminho. Frei, quero comprar. Onde é que eu compro? Loja Canção Nova
ou Loja Mensageiros. Então são duas lojas que você já conhece muito bem. Então você entra lá e procura Caminho, Sulco e Forja. Já compra os 3 porque você vai precisar, vai te ajudar muito, tá bom? Então pegue o seu livro Caminho. Hoje nós vamos meditar. Estamos na página 39, parágrafo 56. E hoje nós vamos adentrar um novo capítulo no livro. Nós vamos falar sobre direção espiritual. Então, um tema muito importante, onde então você vai aprender hoje a importância da direção espiritual. Vamos aprender então juntos a importância da direção espiritual. Página 39, parágrafo 56. Madeira de santo. Isso dizem de alguns, que tem madeira de santo. Além de que os santos não foram de madeira, ter madeira não basta. É necessária muita obediência ao diretor e muita docilidade à graça. Porque se não se permite a graça de Deus e ao diretor que façam a sua obra, jamais aparecerá a escultura, imagem de Jesus, em que se transforma o homem santo. E a madeira de santo, de que estamos falando, não passará de um tronco informe, sem talha, para o fogo. Para um bom fogo, se era boa madeira. Preste atenção. Você tem que tomar cuidado para não só parecer santo. Então, quando José Maria Escrivá diz essa expressão madeira de santo, é como se fosse aquela que a gente tanto conhece também, santo do pau oco. Você já ouviu muito essa expressão, santo do pau oco. Ou seja, por fora é bonitinho, por fora mostra algumas coisas, mas por dentro não está bem. Por dentro está sujo, por dentro é pecaminoso. Então, por fora parece santo, mas não é. Minha gente, você não pode parecer. Você precisa ser. Então, tem muita gente que parece santo. Tem muita gente que você olha e parece, mas não é a realidade. Ela aparenta santidade, mas quando chega em casa é outra pessoa. Quando está no trabalho é outra pessoa. Quando está na faculdade é outra pessoa. E, portanto, isto é muito ruim. Então, cuidado para você não viver uma santidade externa. Aliás, não é nem santidade, né? Porque essa pessoa não é santa. Ela só parece. Então é como se fosse... Você já viu aquelas pessoas que parecem muito com determinado artista? Então determinada pessoa, ela parece muito. E aí é o chamado sósia. Ele parece muito. E aí o povo quer tirar foto e aquilo outro. Só que parece, mas não é. Pode parecer, mas não é. Então não adianta parecer. Você precisa ser santo. Gente, esta é a nossa vocação primeira. Esta é a vocação que a gente recebeu desde o dia do nosso batismo. A vocação de ser santo. E agora nós vamos falar da direção espiritual, porque se tem alguém que pode nos ajudar a ser santo, é o nosso diretor espiritual. Então, esta é a grande missão do diretor espiritual. A missão do diretor espiritual é fazer de você um santo. E não só parecer santo. A missão do diretor espiritual é que você seja santo, não pareça santo, não.
Você entendeu? Por isso que você vai... A importância do diretor espiritual. Eu já até chego a dizer, é muito difícil alguém conseguir chegar à santidade sem um diretor espiritual. Você pode olhar a vida dos santos e eles tinham direção espiritual. Eles tinham. Eu me lembro de Santa Gema Galgani, ela tinha o seu diretor espiritual. Santa Teresa d'Ávila, a grande Teresa, tinha seu diretor espiritual. Os santos tinham isso. Então é muito perigoso você querer ser santo sozinho, você querer ser santo somente com as suas próprias opiniões, somente com as suas próprias ideias, seguindo aquilo que você quer fazer. O diretor espiritual é aquele que vai te orientando, até mesmo muitas vezes ele vai te tirando daquilo que você quer fazer, mas ele vai te tirando da tua vontade própria e vai te colocando na vontade de Deus. Para que você não só pareça santo, mas você seja santo. Lembra que Jesus, ele criticava muito os fariseus. E era justamente isso que Jesus criticava. Eles tinham aparência de santos. Eu dou o meu dízimo, eu rezo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas Jesus sabia quem eles eram. E eles viviam uma falsidade. Jesus chamava ele diversas vezes de hipócritas. É como se fossem duas faces. Eram pessoas falsas. Na frente dos outros era uma coisa, mas por trás eram outra. Então, é muito importante você não parecer santo, mas ser santo. E quem vai te ajudar nisso é o diretor espiritual. E aí, por isso, José Maria Escrivá está dizendo, para ser santo, obediência ao diretor e docilidade à graça. Então, você quer ser santo? Duas coisas são importantes. Obediência ao diretor espiritual e docilidade à graça. Aqui, eu já preciso começar a falar do diretor espiritual. Porque o tema hoje é todo sobre a direção espiritual. E eu já preciso começar dizendo uma coisa. Antigamente, os padres dedicavam-se mais à direção espiritual. Antigamente, só para vocês terem noção, antigamente quem dava catequese era o padre. Então, hoje tem catequistas para dar catequese. Antigamente quem dava catequese era só o padre. Antigamente quem levava comunhão para os doentes era o padre. Antigamente quem fazia tudo era o padre. E o padre, é como se antigamente ele pudesse só ser padre. Ele pudesse viver melhor e mais o seu ministério. Mas, minha gente, eu tenho que reconhecer que as coisas mudaram muito. E aqui eu não quero dizer que é só culpa dos padres, não. Eu fiquei 9 anos, eu estou há 9 anos numa paróquia, eu sou pároco. E se você me perguntar assim, Frei, você consegue dar catequese para as crianças? Não, não consigo. Eu preciso dos catequistas. Eu posso aparecer de vez em quando, mas não consigo dar toda semana catequese para as crianças, não consigo dar o crisma. Não, você consegue levar comunhão para todos os doentes? Não, não consigo. Eu preciso dos ministros. O que eu quero dizer? A vida do padre hoje mudou muito.
as suas obrigações mudaram um pouco. Por exemplo, o lado administrativo, é obras, é administração da paróquia, é isso e aquilo. O que faz com que hoje os sacerdotes, e aqui eu não quero avaliar se isso é bom, se isso é ruim, aqui não é o nosso papel fazer isso. Mas a verdade é que os padres não têm mais o tempo que os padres de antigamente tinham e não se dedicam tanto às mesmas coisas. Repito, pode ser algo que você avalie como positivo ou não, e não é o nosso foco aqui agora. Mas, por que eu estou falando isso? Antigamente os padres conseguiam se dedicar mais à direção espiritual. Hoje é mais difícil. Então, ao mesmo tempo que eu estou te falando que você precisa de um diretor espiritual, ao mesmo tempo eu compreendo que você vai ter uma dificuldade para achar o diretor espiritual. E eu posso começar por mim. Muitas pessoas me procuram, atualmente, as pessoas me procuram para a direção espiritual. Freiras, seminaristas, leigos, sacerdotes. E para todos, no exato momento, eu espero que um dia isso mude na minha vida, mas no exato momento, eu tenho dito, eu não posso. Porque a partir do momento que eu vou dirigir uma alma, eu tenho que acompanhar essa alma. Eu tenho que dedicar tempo a esta alma. Eu tenho que me encontrar com esta alma. Porque o que é uma direção espiritual? Eu vou acompanhar sua alma. Veja, olha o papel do diretor espiritual. É esculpir Cristo em seu dirigido. José Maria Escrivá falou hoje. É esculpir Cristo no seu dirigido. Então, olha o grande papel do diretor espiritual. Eu vou esculpir Cristo nessa criatura. E para isso eu preciso me encontrar com você mensalmente, ou a cada 2 meses, ou no mínimo a cada 3 meses, a gente vai precisar se encontrar. E aí eu digo para as pessoas, hoje eu não consigo fazer isso. Diante de tantas obrigações, diante de tantos compromissos, eu não consigo. Eu estou falando de mim, hein? Mas isso nós vamos vendo na vida de muitos sacerdotes. Não consegue encontrar o tempo oportuno para conseguir acompanhar as almas. Louvado seja Deus porque muitos sacerdotes conseguem. E encaram isso como uma vocação, como uma missão. Então assim, primeira coisa que eu já tenho que te dizer. É bom que você tenha um diretor espiritual. É bom que você tenha um diretor espiritual. É bom que esse diretor seja, se possível, um sacerdote. Pode ser outra pessoa de experiência, de maturidade cristã? Pode, mas seria bom que fosse um sacerdote. Então seria bom que você tivesse um diretor, um padre que te acompanha. Mas eu já tenho que dizer a você, eu estou falando aqui com milhares de pessoas. E não é essas milhares de pessoas, se todas forem tentar achar um, talvez não sei quantas conseguirão achar. Até porque não é só pelo motivo que eu falei, até porque um dos motivos que não é porque os padres não têm o tempo suficiente é aquilo que Jesus falou. A messe é grande e os operários são poucos. Minha gente, a verdade é essa, é pouco padre. É pouco padre. Então você imagina, eu vou te falar, só para você entender. Eu na minha paróquia tenho 40 mil pessoas para cuidar. No meu bairro, no meu território paroquial, eu tenho 40 mil pessoas.
Vamos dizer que 20 mil pessoas, só a metade queira fazer direção espiritual com o Frei Gilson. E aí, eu vou dar conta? Não vou. Eu não vou dar conta. Vamos dizer que eu quisesse pegar pessoas para dirigir, eu conseguia aí pegar 20 pessoas, mas o que é 20 pessoas para 20 mil pessoas? Você está entendendo ou não? Então, eu quero que você entenda que também não é só, os padres não se dedicam mais a isso, os padres não querem dar tempo para uma coisa tão importante. Não, não é só isso. Não tem padre suficiente. É muito trabalho para os sacerdotes e pouco padre. Então, o trabalho é grande, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que a gente tem que fazer? Começar a rezar. Rezar para que venham mais padres. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Você precisa de um diretor espiritual. Agora, como achar um diretor espiritual? Tá, resolvida essa questão, quem achar um diretor espiritual, glória a Deus. Os que não acharem, o Espírito Santo vai ter que ser o seu diretor espiritual. E ele é o seu diretor espiritual. Mas nada impede que você vá atrás de sacerdotes para ir pedindo conselhos para a sua vida. Então veja, talvez você não consiga alguém que dirija a sua alma, mas agora isso todo mundo pode. Você pode, em determinados momentos na sua vida, ir pegando o sacerdote capaz de te atender, a qual vai dirigindo. Então, ora vai ser um padre, ora vai ser outro, mas você vai sempre tendo uma direção de alguém mais experiente que você. Amém? Então, obediência ao diretor, ouvir o que ele vai te orientar e docilidade à graça. Por quê? Para que a tua alma chegue aonde Deus quer, você vai precisar ter docilidade à graça de Deus. Porque, na verdade, não é um processo que um homem faz em você. Ou seja, não é o diretor que trabalha em você. Na verdade, é a graça de Deus que trabalha em você. O diretor, ele é apenas o instrumento dessa graça. Amém? Meus queridos, o programa vai ser bom demais. Olha, eu estou só no primeiro ponto. A gente ainda vai falar muita coisa. Então eu já vou dar um intervalo e a gente retorna, tá bom? Então hoje o programa vai ser bom demais, eu vou falar sobre direção espiritual e agora a gente vai seguir. Eu dei essa primeira introdução, achei importante falar sobre... vou falar de direção, então a importância de você saber que não vai ser tão fácil assim você achar um diretor, mas que nada está perdido, tá? Nada está perdido, então, mas vamos hoje aprender a importância da direção espiritual. Um breve intervalo e a gente já retorna para continuar o programa Som do Monte. Você que está no canal do YouTube, tá bom? Aproveita este momento de intervalo e compartilha com mais pessoas. Até porque o Frei ainda não falou praticamente nada hoje e agora que a gente vai começar com tudo. Então aproveita, compartilha o link aí no canal do YouTube para que outras pessoas acompanhem este programa. Deus te abençoe, até daqui a pouco. Estamos de volta, programa Som do Monte. Deus te abençoe. Vamos dar sequência à nossa meditação de hoje, que é sobre a importância da direção espiritual. Então estamos com o livro Caminho, página 39, parágrafo 57. Cultiva o trato com o Espírito Santo, o grande desconhecido, que é quem te há de santificar. Não te esqueças de que és templo de Deus. O Paráclito está no centro da tua alma. Escuta-o e segue docilmente as suas inspirações. É muito importante, neste programa em que nós estamos falando de direção espiritual, entender que o primeiro e o principal diretor espiritual da nossa alma é o Espírito Santo. Então, por isso, José Maria Escrivá está dizendo docilidade ao Espírito Santo.
cultivar o trato com o Espírito Santo. Ou seja, amado irmão e amada irmã, você precisa falar com o Espírito Santo. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Você precisa ser amigo do Espírito Santo. Frei, mas o que é o Espírito Santo? Tanto é que José Maria Escrivá está dizendo, o Espírito Santo, o grande desconhecido. O grande desconhecido. Muitas pessoas não conhecem o Espírito Santo. Até mesmo quando a gente fala de Espírito Santo, muita gente pode entender como uma energia, como uma coisa, como uma energia que vem sobre nós e não sei o quê. Não, gente, aprende isso. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é Deus. Assim como a gente fala, Jesus Cristo é Deus. Assim como a gente fala, o Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então não é uma energia, não. Não uma coisinha qualquer. Então você precisa ter trato com o Espírito Santo. É por isso que você diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. E por que você precisa do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo quem te santifica. Gente, esta é a grande missão do Espírito Santo. Santificar você. A grande missão do Espírito Santo é santificar você. José Maria Escrivá está dizendo, não te esqueças que és templo de Deus. Não te esqueças que és templo de Deus. São Paulo não vai dizer, acaso não sabeis que vós sois templos do Espírito, sois templo de Deus e que o Espírito Santo mora em vós? Gente, olha que poderoso isso. O Espírito Santo mora em você. José Maria Escrivá está dizendo, o Espírito Santo está no centro da tua alma. O Espírito Santo está no centro da tua alma. Amado irmão, amada irmã, entenda isso, por favor. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. E ele tem a grande missão de santificar a tua alma. Cultiva a amizade com ele. Por isso José Maria Escrivá está dizendo, escuta-o. Ele mora dentro de você, escuta-o. O Espírito Santo fala com você. A mamãe que precisa falar com o seu filho, precisa falar uma coisa grave com o seu filho. O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer, mamãe? Escuta o Espírito Santo que vai falar o que você precisa falar com o seu filho, o que você precisa falar com o seu marido. Como que você deve agir em determinada realidade? O que você deve fazer? O que você não deve fazer? Escuta o Espírito Santo. Ele está dentro de você. É preciso fechar os olhos. É preciso entrar em oração. Espírito Santo, ilumina-me. Espírito Santo, inspira-me. Espírito Santo, fala-me. E eu tenho certeza que ele vai falar. Segue. O Espírito Santo vai falar. E depois que ele falar, você tem que seguir docilmente. Docilmente as suas inspirações. Você tem que seguir docilmente as suas inspirações. Gente, isso aqui é importantíssimo. O Espírito Santo é o nosso principal diretor.
Ele quem dirige a nossa alma. E veja, qual é o papel do diretor espiritual? Esculpir Cristo em seu dirigido. Irmão e irmã, esta é a principal missão do Espírito Santo, esculpir Cristo em nós. E se o diretor ajuda nesse processo, é o Espírito Santo quem ajuda o diretor, é o Espírito Santo quem inspira o diretor e não é o diretor que esculpe Cristo em nós, é o Espírito Santo. O diretor é o instrumento do Espírito Santo. Que coisa linda. Página 40, parágrafo 58. Não estorves a obra do Paráclito. Une-te a Cristo para te purificares e sente com ele os insultos, os escarros e as bofetadas e os espinhos e o peso da cruz e os ferros rasgando a tua carne e as ânsias de uma morte ao desamparo. E mete-te no lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo até encontrares refúgio seguro em seu coração chagado. Não estorves a obra do Paráclito. O Espírito Santo tem uma obra para fazer na sua vida. O Espírito Santo tem uma obra de santificação para a sua vida. O que significa não estorves a obra do Paráclito? Não aborreças o Espírito Santo. Não coloque resistência ao Espírito Santo. Preste atenção. O Espírito Santo tem tentado trabalhar no Frei Gilson desde o dia do meu batismo. Quando o Espírito Santo entrou dentro de mim, o Espírito Santo tem trabalhado para que eu seja um santo. Só que eu já sou santo? Não. Porque eu tenho dado trabalho ao Espírito Santo. Já teve épocas na minha vida que eu dei mais trabalho, que eu estava totalmente no mundo. Então eu aborreci muito o Espírito Santo. Hoje eu estou um pouquinho mais dócil, mas não completamente, porque se eu estivesse completamente dócil, eu já seria um santo, mas não sou, eu estou longe, eu tenho um caminho longo a percorrer. Mas veja, a gente tem que parar de aborrecer o Espírito Santo. A gente tem que parar de ser obstáculo à obra dele na nossa vida. Por isso, une-te a Cristo para te purificares. Sentir a dor de Cristo. Entrar no lado aberto de Cristo. É preciso que a gente faça a experiência da paixão. Por que é importante a experiência da paixão? Porque é somente através da experiência da paixão. É somente através da experiência da paixão que eu começo a entender o tanto que ele me ama e o tanto que eu preciso mudar de vida. Eu preciso entender que ele morreu pelos meus pecados. Eu preciso entender que ele morreu por amor. Então, une-te a Cristo. Sentir as dores da paixão de Cristo. Entrar no lado aberto de Jesus e aí encontrar refúgio seguro. E aí encontrar refúgio seguro em seu coração. Página 40, 59. Convém que conheças esta doutrina segura. O espírito próprio é mau conselheiro, mau piloto, para dirigir a alma nas borrascas e tempestades, por entre os escolhos da vida interior. Por isso, é vontade de Deus que a direção da nau esteja entregue a um mestre, para que, com a sua luz e conhecimento, nos conduza a porto seguro.
o Espírito próprio. Gente, isso aqui é muito importante, hein? Por que você precisa de direção espiritual? Por que você precisa do Espírito Santo? Porque o Espírito próprio, ou seja, você mesmo, é mau conselheiro. Você mesmo é mau piloto. Gente, isso aqui é algo muito importante. Por que que nós precisamos do Espírito? Porque se você fosse bom conselheiro, se você fosse bom piloto da sua própria vida, você não precisava do Espírito Santo. Você não precisava de Deus. Você não precisava de diretor espiritual. Você não precisava de nada, porque você já é bom conselheiro, você já é bom piloto. Por que que você precisa de direção espiritual? Por que que você precisa do Espírito Santo? Por que que você precisa de Deus? Porque você é mau piloto. Porque você é mau conselheiro. Se você se deixar governar por você mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você quiser fazer da sua vida só a sua vontade própria, desculpa porque eu vou ser bem agressivo, você vai parar no inferno. Quem falou isso foi Jesus. Se alguém quiser me seguir, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Olha, se você quiser me seguir, meu filho, primeira coisa, não dá, você tem que deixar eu guiar você, porque você é mau conselheiro de você mesmo. Você é mau piloto da sua vida, então se você quer me seguir, deixa eu pilotar a tua vida. Gente, a gente precisa entender isso. Eu sou mau conselheiro. Eu sou mau piloto. Então, eu não consigo dirigir minha alma sozinho. Não consigo. Eu não consigo dirigir minha vida interior sozinho. Então, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso de direção. Então, a direção da alma precisa estar entregue a um mestre capaz de levá-la a um porto seguro. A tua alma não pode estar entregue a você mesmo. Você precisa de ajuda. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de Jesus. Você precisa do Pai. Você precisa da Virgem Maria. Você precisa do seu anjo da guarda. Você precisa de pessoas também humanas, diretores espirituais. Você precisa. Não seja orgulhoso. O diabo vai querer colocar no teu coração que você é bom, que você entende da doutrina, que você entende da fé e que até porque ninguém entende mais que você e você não precisa de ajuda, você vai sozinho. Não caia nessa. Frei Gilson, você tem um diretor espiritual? Tenho. Eu tenho alguém que eu preciso me encontrar para falar da minha alma, para ele me ajudar, para ele me orientar. Tenho. Eu não posso achar que eu sozinho chego lá. Você está entendendo? Então, se você não tem diretor espiritual, vá atrás de um diretor espiritual. Não consegui achar, Frei? Então, de mês a mês, procura padres diferentes que vão aconselhando você. Página 40 a 60. Se não te lembrarias de construir sem arquiteto uma boa casa para viveres na terra, como queres levantar sem diretor o edifício da tua santificação para viveres eternamente no céu? Como é que você quer chegar a um alto grau de santidade sem um diretor espiritual? Então, se você vai construir uma casa, você precisa de um arquiteto. Você precisa de um engenheiro. Para sair algo bom, né? Você pode até fazer 100, mas não vai ficar tão bom. Se você tiver um arquiteto, se você tiver um engenheiro, a coisa vai ficar melhor. Então, como é que você quer chegar à santidade sem diretor espiritual? É difícil, hein? É difícil. Por favor, não caia nessa. Você que não é acostumado a ir atrás de um sacerdote para pedir conselhos, comece a fazer isto. Amém? Página
41, parágrafo 61. Quando um leigo se erige em mestre de moral, erra frequentemente. Os leigos só podem ser discípulos. José Maria Escrivá está numa época onde os leigos não tinham tantas tarefas. Como eu disse para você, antigamente eram os padres que levavam a comunhão para as pessoas, eram os padres que faziam tudo. Ainda mais uma direção espiritual. Obviamente, a direção espiritual ela é própria do sacerdote. Porque é o próprio Cristo que dirige tua alma. O sacerdote é em persona Christi, é o Cristo que dirige tua alma, é o mestre. O sacerdote ele tem esse munus de ensinar, de mestre. Então, por excelência, o diretor espiritual é o padre. Então, por excelência, eu digo, quer conselhos, procure sacerdotes. Mas, obviamente, os leigos amadureceram muito ao longo do processo. E é preciso dizer que há leigos capazes de orientar outras almas. Tem muitos leigos capazes. Então, pode ser que você encontre. Gente, quando eu falo leigo, aí cuidado. Geralmente, não é qualquer pessoa. Aí não é tão fácil de achar, tá? Não é tão fácil de achar. Então, o leigo que o Frei estava dizendo aqui é uma pessoa de experiência. É um fundador de uma comunidade. É um pregador. É um intercessor. É alguém de experiência, de maturidade comprovada, família alicerçada, vida de santidade comprovada, conhecedor da doutrina, conhecedor da vida espiritual. Não é tão fácil de achar, mas nos dias de hoje você encontra bons leigos, capazes de te dar bons conselhos. Agora, minha gente, cuidado. Aliás, eu vou entrar neste ponto agora. Página 4162. Diretor. Precisas dele para te entregares, para te dares, obedecendo, e diretor que conheça o teu apostolado, que saiba o que quer. Assim secundará com eficácia a ação do Espírito Santo na tua alma, sem tirar-te do lugar em que estás, enchendo-te de paz e ensinando-te a tornar fecundo o teu trabalho. Então veja, precisamos de um diretor espiritual. José Maria Escrivá está dizendo, precisas de um diretor espiritual. Você vai entregar tudo ao diretor espiritual, você vai abrir sua vida ao diretor espiritual e vai obedecer ao diretor espiritual, obedecer os ensinamentos, os bons conselhos. É preciso que seja um diretor que conhece o teu apostolado, que saiba o que Deus quer de você. Não pode ser qualquer pessoa. Gente, a gente vai começar a falar sobre isso. O diretor espiritual não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser alguém que te conheça. Tem que ser alguém que conheça o teu apostolado. Tem que ser alguém que conhece a tua missão. Assim a direção será eficaz. O diretor não pode nos tirar da vontade de Deus. Veja, imagine você ir se dirigir com alguém que te tira da vontade de Deus. Pode acontecer, se você encontrar um mau diretor espiritual, ele pode te tirar da vontade de Deus. Olha o risco também. Ele não bloqueia a ação de Deus, mas ele está ali para fecundar ainda mais o trabalho, para que você possa viver mais em paz. Tu pensas, tens, página 4163, tu pensas tem muitas personalidades? Os teus estudos, teus trabalhos de pesquisa, tuas publicações, a tua posição social, teus antepassados, as tuas atuações políticas, os cargos em que ocupas, o teu patrimônio, a tua idade, não és mais uma criança? Precisamente por tudo isso necessitas mais do que outros de um diretor para a tua alma. Veja,
Você às vezes pode dizer assim: mas eu sou formado nisso. Eu já conheço isso, eu já conheço tudo. Eu sou uma pessoa de experiência. Eu não preciso de direção espiritual. José Maria Escrivá está dizendo: quanto maior for teu apostolado, quanto maior for seu conhecimento, quanto maior for suas responsabilidades, quanto mais você souber de tudo, é aí que você mais precisa de direção espiritual. Então, o programa de hoje é para isso, a importância da direção espiritual. Eu preciso dizer algo. O diretor espiritual não pode ser qualquer um. Porque em vez de ele te ajudar, ele vai te atrapalhar. Então nós estamos vendo uma coisa muito complicada aqui hoje. Você não é bom que você fique sozinho. Não é bom que você vá conduzindo sua vida sozinho. Eu digo até para os casais, quantos casais seria tão bom você fazer uma direção para o seu casamento? Quantos casais chegam para o sacerdote com o casamento já no fim? Se aquele casal tivesse direção espiritual, o sacerdote ia ajudando nas crises cotidianas e um dia não chegaria a separação. Mas o que acontece? As pessoas estão indo atrás dos padres na hora que a coisa está feia. Na hora que quer se matar, na hora que quer separar, na hora que às vezes o padre me falou: e agora? Fazer o quê? Então, veja, a direção espiritual é também para não deixar chegar em consequências absurdas. Então você não pode caminhar sozinho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Também não adianta escolher qualquer diretor espiritual. Santa Teresa d'Ávila, ela ensinava 2 características que o diretor espiritual precisa ter. É bom que ele seja santo e é bom que ele seja sábio. É bom que ele seja douto. Se você encontrar um homem assim, olha, fantástico. Você não pode ter um diretor espiritual que seja mundano. Então imagina você ir atrás de um diretor espiritual que é mundano. Então você está querendo se libertar das coisas do mundo, aí você vai lá se aconselhar com ele e diz assim para você: não precisa abandonar isso, as festinhas, não abandona essas festinhas que você está indo não tem problema você ir nas festinhas, é só você não exagerar, mas pode sim beber, pode sim escutar as músicas do mundo, e pode dançar, e pode curtir sua festa, e pode ir pro mundão assim, pode, não tem problema. Veja, você está querendo sair do mundo, você está querendo santificar a tua alma, e aí você vai encontrar um padre ou um diretor espiritual que não te ajuda, que não é santo. Então é muito importante que você entenda isso. Para dirigir minha alma, para pedir conselho, eu preciso de um santo. Obviamente, não estou dizendo que ele tem que ser santo, mas tem que ser alguém que busca a santidade, seriamente. E aí você veio dizer para mim: Frei, mas então é muito difícil de achar. É difícil, mas não adianta também você encontrar um que seja mundano. Senão só vai te atrapalhar. Só que, minha gente, às vezes aquela pessoa ela é muito santa, mas tem pouco conhecimento da doutrina católica, tem pouco conhecimento da vida da igreja, então ela pode também não te ajudar muito. Porque ela precisa de conhecimento também. Conhecimento da alma, conhecimento das virtudes, conhecimento das leis da igreja, conhecimento, sabedoria. Então por isso que Teresa diz, para um bom diretor espiritual, santo e douto, santo e sábio.
Então, se você encontrar alguém com essas duas características, ótimo. Alguns chegam a dizer que se você não conseguir achar os dois na mesma pessoa, santo e douto, prefira o douto, prefira o sábio, porque se ele for um conhecedor da doutrina, do catecismo da Igreja Católica, da tradição da Igreja, dos ensinamentos da Sagrada Escritura, ele não vai deixar você errar. Às vezes a pessoa é só santa, mas não é sábia, não tem conhecimento, ela pode te levar a caminhos por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Então por isso que é bom que sejam os dois, sábio e santo. Eu sei que você está aí hoje, depois dessa meditação, você está falando, nossa, Frei, como eu gostaria de um diretor espiritual, mas como é difícil achar. Então não se esqueça, o teu principal diretor espiritual é o Espírito Santo. Não se deixe governar por si mesmo. Deixe-se governar pelo Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo vai se utilizar de pessoas. Então, deixe-se governar também por sacerdotes, por pessoas que possam orientar você. Então, se você achar um padre para dirigir tua alma, ótimo. Um padre santo, um padre douto, vá atrás dele, reze, peça para Deus. Às vezes é um padre muito simplesinho da sua paróquia. Às vezes não está na sua paróquia, mas está na sua diocese. Ainda mais nos dias de hoje, onde você tem internet e você, às vezes, pode fazer até chamada de vídeo, o padre é de um outro estado, e você sabe que aquele padre é santo, aquele padre é douto. E então você fala, padre, você dirige minha alma, e o padre vai dizer, podemos fazer chamada de vídeo a cada mês, a cada 2 meses? Gente, direção espiritual não é amizade. Cuidado, você vai estragar sua direção espiritual se você ficar querendo encontrar amiguinho. Aliás, esse é um grande critério. Se o padre é teu amigão, ele não serve para ser seu diretor espiritual. O primeiro passo para ser seu diretor espiritual não pode ser seu amigo. Não é alguém que você vai ficar falando de amizade. Não é alguém que você tem amizadezinha. Não pode ser isso. A direção espiritual é um trato da tua alma, é um trato sério. E tomar cuidado para não virar um romance. Mulheres com sacerdotes, cuidado. Porque o diabo vai se utilizar disso. O diabo vai querer entrar para destruir esse padre e para destruir sua alma. Em vez de uma direção, pode se transformar num romance. Se houver fraquezas de um ou de outro. Por isso que ele tem que ser santo e douto, porque provavelmente ele vai saber lidar com essas realidades. Agora, procure. E se não encontrar, faça o conselho que o Frei te falou hoje. Você vai, mês a mês ou a cada 2 meses, procura sacerdotes aleatórios para ir dirigindo a sua alma, para ir pedindo conselhos, mas que sejam sacerdotes santos, doutos, que te ajudem nesse processo. É isso aí, minha gente. É um tema difícil, mas é um tema importante. Eu tenho certeza que muita coisa Deus falou com você hoje e muita gente vai ter que se movimentar. Eu tenho um diretor espiritual e eu não posso achar que eu posso caminhar sozinho. Amém? Que Deus abençoe você. Que você consiga achar alguém para ajudar sua alma, ajudar você a fazer um caminho de santidade. Eu rezo para que você consiga achar essa pessoa. Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo com mais pessoas. Agora mesmo, você pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Lembrando que o programa de hoje fica gravado no meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte, ou Canção Nova Play. Tá certo? Que Deus te abençoe e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.